Akamitsu é um perdedor miserável que evita garotas para não virar um mulherengo como o pai. Mas quando seus impulsos Gunner quase o dominam, ele se muda para um templo para virar monge, só para descobrir que todas as garotas do templo são gatas que o querem. Tudo começou na infância, quando o pai de Akamitsu o aconselhou a ir atrás de várias mulheres em vez de uma, para nunca ficar sozinho. E ele sentia que o pai era a pessoa mais legal do mundo, mas o vagabundo o abandonou para buscar leite natural de gatas no exterior. Muitos anos depois, Akamitsu está na escola e seus amigos Gunner o convidam para uma casa de prazer naquela noite, mas ele recusa, pois sente que não precisa de mulheres na vida, porque você é gay. Enquanto voltava para casa uma noite, Akamitsu fica frustrado ao lembrar como todas as mulheres do bairro o tratavam como Didi por causa das ações do pai, e ele decide limpar a desonra vivendo uma vida de sussurro nobre, livre de garotas. De repente, um saco grande de arroz o atinge e o arremessa contra a parede. Enquanto ele se pergunta de onde veio, uma gata de cabelo roxo chamada Yuzuki chega carregando 2 sacos de arroz idênticos, e ela se desculpa, explicando que o carrinho virou. Enquanto ela o examina, ele fica sem palavras, a beleza dela mandou o cérebro dele para o modo avião, mas ele a ignora e sai o mais rápido possível para evitar a tentação. No entanto, quando ele tenta dormir naquela noite, ele sonha com o rosto super fofo de Yuzuki, o que o faz pular da cama. No dia seguinte, a postura estoica de Akamitsu se quebra ainda mais ao admirar o balanço das garotas na pista. E quando os amigos o convidam para uma festa, ele finalmente aceita. No entanto, a clareza pós-festa o atinge como um martelo. Ele percebe que está falhando na escola e cedendo aos desejos desde que se apaixonou por Yuzuki à primeira vista. Para remediar a situação, ele tira uma licença da escola e vai para um santuário recomendado pelo tio, na esperança de se tornar um monge fechado para mulheres. No entanto, quando ele toca a campainha, quem atende é ninguém menos que Yuzuki, e ele fica tão chocado que começa a convulsionar no chão, fazendo-a fugir para pedir ajuda. Akamitsu pensa que está preso em algum genjutsu de baixo nível, mas Yuzuki volta com uma roupa ousada, uau, linda, que revela boa parte de suas curvas e o recebe alegremente no santuário. A estimulação corre como uma tempestade pelo corpo dele, e ele tenta manter a compostura, mas acaba cedendo e implora para Yuzuki se casar com ele. Pouco depois, Yuzuki serve chá a Akamitsu na sala, mas ele ainda não consegue se controlar perto dela. Então ele decide esfriar a cabeça com uma sessão no banheiro. No caminho, ele vê um gato preso num poço e tenta salvá-lo, mas acaba caindo no poço também. Enquanto isso, Yuzuki liga para a freira, para reclamar que o homem com quem ela foi prometida chegou um dia antes, mas ela informa Yuzuki que o verdadeiro noivo está ao lado dela, fazendo Yuzuki se perguntar quem é Akamitsu. Nesse momento, a irmã de Yuzuki, Tsukuyo, chega e Yuzuki diz que um espírito maligno apareceu no santuário. Mas Tsukuyo duvida até ver Akamitsu parecendo um zumbi sangrento. Enquanto as garotas surtam, Akamitsu, ferido, tenta achar uma ambulância, mas cai e acidentalmente agarra os seios de Tsukuyo. É isso aí. Mas Azuki a salva com um chute na cabeça. As garotas fogem dele, pensando que é um espírito amaldiçoado de grau especial, e Akamitsu as persegue para se explicar, mas isso as assusta ainda mais. De repente, a irmã delas, Kuraga, chega, mas desmaia ao ver Akamitsu. Em outra sala, uma gata chamada Mia está explicando sua última obra de arte para a amiga, Kagura, mas ela sai furiosa para saber o que está causando barulho, só para ser derrubada por Akamitsu. Ela surta ao perceber que há um garoto em cima dela, mas Kagura simplesmente ri. Quando ele recupera a consciência, Akamitsu sai e tenta conversar com Tsukuyo e Hazuki, mas elas ainda o veem como um zumbi. Então Hazuki o nocauteia com um soco brutal. Um tempo depois, a freira do templo, Kiki, explica a Hazuki que Akamitsu estava apenas visitando o santuário que o tio dele recomendou. Então ela se desculpa com ele. Kiki então propõe que Akamitsu treine no santuário como monge por um tempo, mas as garotas recusam porque virou um convento que não deveria ter meninos. Vendo isso, Akamitsu decide ir embora naquela noite para não causar mais problemas, e ele duvida que Yuzuki se lembre do primeiro encontro. No entanto, Yuzuki percebe que ele não é má pessoa, então encontra num banco e pede para ele passar a noite, mas ele recusa, pois quer fazer as coisas sozinho por mais um tempo. Ela o chama de estranho por pedi-la em casamento no segundo encontro, e Akamitsu fica chocado que ela se lembre do primeiro, então o rosto dele fica vermelho como um tomate. Ao se apresentarem, Yuzuki percebe que Akamitsu é filho do homem que lhes deve 20 milhões mil, então ela o arrasta de volta ao santuário, onde ele promete pagar a dívida. No entanto, as outras garotas ficam furiosas e querem matá-lo pelos crimes do pai. Então Yuzuki decide que Akamitsu pagaria a dívida com o corpo, fazendo todos surtarem. Vendo que todos estão confusos, Yuzuki explica que Akamitsu pagará a dívida vivendo e trabalhando no santuário, mas as loiras ranzinzas, Tsukuyo e Mia, argumentam que ele está chantageando. Yuzuki os cala cortando uma rocha ao meio. Após concordarem, ela se oferece para mostrar o templo ao Akamitsu, que se anima. No tour,
Yuzuki mostra uma estátua estranha, que ela chama de figura principal, mas ele se choca ao ver que está presa com fita adesiva. Yuzuki o informa que estão falidas. Ele promete fazer de tudo para pagar a dívida o mais rápido. Ela o agradece e, com um sorriso, pede para ele a chamar pelo primeiro nome. Akamitsu fica tão animado que segura a mão dela, e as outras garotas veem isso de seu esconderijo. Elas fazem uma reunião para discutir como impedir Akamitsu de se aproximar da Yuzuki. Na reunião, Tsukuyo sugere expulsá-lo, mas Koko chega de repente e sugere usar táticas suspeitas. O plano dela envolve as garotas oferecerem seus melões ao Akamitsu e expulsá-lo quando ele morder a isca, pois sabe que Yuzuki não se oporia. Contudo, quando Tsukuyo pergunta quem vai seduzi-lo, as outras a escolhem, pois ela tem o corpo da Sydney Sweeney. Tsukuyo argumenta que Kiki seria melhor, já que tem seios maiores, mas Kiki recusa, pois é uma freira. E as outras garotas dizem palavras inspiradoras para motivar Tsukuyo. Na manhã seguinte, Akamitsu pula da cama e faz as tarefas na velocidade da luz antes de ir cozinhar o café. Ele se sente feliz por voltar a ser seu eu incorruptível, mas Yuzuki chega e o cumprimenta, e ele vê suas curvas expostas na camisola. Que beleza! Enquanto ela fala, seus neurônios morrem de novo, e ele não percebe que está queimando a comida. Depois que ela sai, ele surta por ter cedido aos desejos de novo. Tsukuyo vê isso de seu esconderijo e decide expulsá-lo antes que ele corrompa o lugar. Um tempo depois, Akamitsu chama todos para o café e Tsukuyo acha que ele será péssimo, mas ao provar a comida, suas papilas enlouquecem e ela percebe que ele é um cozinheiro muito melhor que todas as garotas juntas. Akamitsu se sente feliz que as habilidades que aprendeu morando sozinho estão valendo a pena e decide não apressar seu objetivo. Contudo, ele vê Tsukuyo balançando os seios como uma bandeira na cara dele, o que o atordoa. Ela diz para ele usar roupas de verão, pois acha que seria infernal e ele fugiria. Chocantemente, ele a agradece e comemora, pois é o que os monges usam, e ela o manda trabalhar. Em segundos, ele deixa a casa brilhando mais que a cabeça do Andrew Tate. Tsukuyo se surpreende, pois a tarefa levaria um dia, e o manda fazer um trabalho administrativo difícil. Akamitsu vira Tony Stark ao achar um bug no sistema. Em seguida, Tsukuyo joga água nele com uma mangueira, e Kiki explica que Tsukuyo pediu para ela treiná-lo, mas não tem cachoeira. Akamitsu diz que não é problema, e aguenta a pressão da água até ver Yuzuki de uniforme, o que o faz perder a compostura. Ele comemora, pois sente que desbloqueou o estado Avatar. Tsukuyo está frustrada que seus planos falham, então Kiki propõe um plano final para fazer Akamitsu ceder. Horas depois, Akamitsu desfruta de um banho quente, mas decide não demorar, pois tem que preparar o jantar. Ao abrir a porta, ele vê Tsukuyo sentada no banheiro, e pula de volta na banheira. Enquanto ele tenta perguntar o que ela faz ali, ela de repente começa a tirar o uniforme. Mas ela está preocupada, pois seu plano era Yuzuki ver Akamitsu em cima dela após ele escorregar no banho. Como o plano falhou, ela decide fazer parecer que Akamitsu a força e tenta mostrar mais os seios, mas fica envergonhada e surta. De repente, ela escorrega e bate no balcão, fazendo uma caixa cair em sua direção e Akamitsu pula para salvá-la. Enquanto ele a verifica, outra caixa cai na cabeça dele, unindo seus lábios aos dela. É isso aí, Yuzuki chega de repente, então Tsukuyo o empurra e tenta explicar a situação a ela. Yuzuki friamente diz a Akamitsu para sair e as outras garotas comemoram, chamando Tsukuyo de gênio pelo sucesso. Mas Tsukuyo secretamente se sente mal. Um tempo depois ela vê Yuzuki no corredor e a chama, mas Yuzuki a ignora ao entrar no quarto. Ela invade o quarto de Yuzuki para perguntar por que ela evita, mas vê que o rosto de Yuzuki está vermelho de vergonha. Yuzuki confessa que sua mente tem estado em parafuso desde que viu a berinjela de Akamitsu. Quando Tsukuyo pergunta por que ela o aceitou, ela explica que é o que a mãe delas teria feito e aponta que Akamitsu estava frustrado por querer mudar. Isso faz Tsukuyo perceber que não o tratava bem e Yuzuki decide que devem ir explicar tudo a ele. Mas Kiki chega de repente e avisa que ele saiu do templo. Enquanto isso, Akamitsu está num barracão tendo pensamentos estranhos sobre Yuzuki e Tsukuyo. Mas Yuzuki chega e diz que ele precisa confiar mais nos outros, pois a situação do banho se resolveria explicando. Tsukuyo então chega e se desculpa, entregando 20 bitcoins por roubar seu primeiro beijo. Horas depois voltam ao templo e Akamitsu se desculpa, mas Miu fica tão chocada ao vê-lo que desmaia. Depois que Tsukuyo sai para encontrar Yuzuki, Akamitsu ajuda Kuraji com a louça. Ela o aconselha a espiar as garotas no banho, achando que Yuzuki gostaria. Akamitsu pensa que ela é Mia Khalifa disfarçada, mas ela diz que é brincadeira e confessa que gosta das irmãs mais bobas, por isso o quer por perto. Ela então o engana para abrir a porta do banheiro enquanto elas tomam banho. Uau, lindo! E depois de espancá-lo, Mia chega e o acusa de ser a razão pela qual o templo delas caiu.
Mia desafia Kamitsu a saciá-la como fez com Tsuku e Yuzuki, dizendo que salvará o templo. As garotas acham que ela está confusa, mas ela esclarece que não quer que a Kamitsu se mude e propõe cortar seus penduricalhos se ele perder o duelo. Isso assusta a todos. Mas a Kamitsu fica animado, pois ter suas pedras removidas o ajudará a se tornar um monge. Na manhã seguinte, as três irmãs dão conselhos a Kamitsu para vencer o duelo com Mia e se despedem indo para a escola. De repente, Mia chega com uma aura sombria e pede respeito, pois vive no templo há muito mais tempo. Ele a ignora e cumprimenta Kagura, que se apresenta como irmã mais velha de Mia. Mas Mia o informa que Kagura é sua assistente, não irmã. A Kamitsu pede para ela cancelar o duelo, mas ela se recusa, pois está determinada a transformá-lo num imaculado pelo que ele fez quando se conheceram. Ela o desafia para uma luta de espadas, e a batalha começa. Ela desfere um golpe poderoso que quase o parte ao meio, prometendo acabar com ele do próximo ataque. A Kamitsu não quer machucá-la, então, quando ela avança de novo, ele tenta detê-la com uma técnica de mãos nuas, mas seus seios são expostos de repente. Lindo. Mia fica envergonhada por o Virgem ter visto seus tesouros, então ela tenta decapitá-lo. E a Kamitsu tenta contra-atacar, mas acaba agarrando os seios dela. É isso aí, fazendo o cérebro dela superaquecer. A Kamitsu venceu o duelo e Kagura pergunta como ele quer punir Mia, mas ele hesita. Então ela escolhe por ele de um livro com uma coleção de penitências. Quando ela mostra a Mia o conteúdo do livro, ela fica nervosa, mas decide fazê-lo. A Kamitsu a impede e diz que quer o livro, mas a direção de seus dedos a faz pensar que ele fala de seus seios, e ele piora as coisas contando seus planos estranhos até ela fugir. Mais tarde, a Kamitsu está na cama pensando como falhou em se reconciliar com Mia e percebe que precisa do livro de penitências com pistas para a iluminação que busca. Ao abrir os olhos, vê Mia em cima dele, pedindo para ele invadir sua masmorra como punição por perder o duelo. Você consegue. A Kamitsu fica confuso, mas ela de repente tira seus seios e os esfrega no rosto dele pedindo para ele agir. Enquanto ele luta para respirar, ela diz para não se preocupar, pois é um sonho. Então ele estende a mão para pegar seu prêmio suculento, mas vê que Kagura está gravando tudo. Ele imediatamente afasta Mio e diz para ela não se oferecer, pois o que ele queria era o livro. Ela fica tão nervosa que sai correndo mais rápido que o Usain Bolt. No quintal, ela decide se esconder e meditar no barracão. Mas ao entrar, vê a Kamitsu que revela que Kagura o enviou. Ouvindo isso, ela percebe o que Kagura trama, então tenta sair, mas nota que Kagura trancou a porta por fora. A Kamitsu explica que estão presos ali até de manhã, pois não tem smartphones e ninguém os ouviria gritar. Mas quando ele se aproxima de Mia, ela diz para ele não chegar perto. Ele pergunta sobre uma mesa estranha. Ela explica que é uma mesa de transcrição de sutras, usada para expor as cabeças dos que se opuseram aos ensinamentos de Buda. Ela espirra e a Kamitsu tenta dar o cobertor de novo, mas ela o empurra, gritando que ficaria excitada se ele chegasse perto. Ele se pergunta o que ela quer dizer, e ela começa a chorar de vergonha. Ele a cobre. Ela pede para ele esquecer o que aconteceu ali e no quarto dele, mas ele diz que seria difícil. Ele pergunta por que ela agiu diferente. Ela explica que sua natureza é mais selvagem que Bonnie Blue, por isso veio ao Japão. De uma família estranha, desde pequena, a mãe a motivava a encontrar 100 homens para satisfazer suas necessidades. Na escola, contou às amigas sobre sua meta de 100 amantes, mas só a evitassem. Antes que percebesse, todos na escola tratavam como se tivessem antavírus, mas Kagura abordou com energia parecida e viraram grandes amigas, falando de suas fantasias. Um dia Kagura levou Mia ao templo, e ela ficou animada, pois seu sobrenome era desconhecido ali. E como era fechado para homens, ela sentiu que poderia ser uma nova pessoa. Mas tudo foi por água abaixo quando a Kamitsu chegou e a deixou em agonia com seus erros. A Kamitsu chora, pois a história é parecida com a dele. Depois de chorar com ele, Mia pensa em fugir do templo para limpar a mente. A Kamitsu se oferece para ser seu parceiro de treino contra impulsos, e ela concorda, então ele ajuda a se levantar. Kagura chega e pede para eles realizarem penitências do livro, e ambos concordam, confiantes na parceria. Na manhã seguinte, Yuzuki limpa o pátio e vê Kagura gravando um quarto. Ao se aproximar, vê a Kamitsu e Mia fazendo exercícios bobos. Kagura explica que estão treinando, mas ela surta e os pune. Kika informa Yuzuki que é hora do seu casamento arranjado, importante para o futuro do templo. Ao ouvir, Yuzuki e a Kamitsu correm. Yuzuki conta a Kamitsu seus planos de esquizar para evitar o fechamento do templo. Chegam à estação, mas perdem o trem. A Kamitsu rouba uma bicicleta, e eles pedalam o máximo. A bicicleta fica sem gasolina, então desesperados, pulam num caminhão, pensando ser um ônibus, e Yuzuki fica frustrada. A Kamitsu anima, contando seus planos de sequestrar o ônibus.
Após sequestrar o caminhão, Akamitsu e Yuzuki estão no banco da frente. Yuzuki lembra quando disse a Kiki que não queria o templo fechado. Kiki disse que levaria 3 anos para ela ser sacerdotisa-chefe, e o templo só tinha 1 ano. Ela contratou uma casamenteira. Akamitsu faz uma manobra de Velozes e Furiosos para levá-los ao templo a tempo. Enquanto Yuzuki celebra, Bro está inconsciente no banco do motorista. Ela o agradece por tê-la levado até ali e garante que cuidará do resto. Ele está confiante, pois ninguém resiste ao seu corpo. Enquanto ela entra no templo, Akamitsu fica triste que a garota dos seus sonhos esteja indo atrás de outro homem, mas deseja sorte, pois sabe que isso salvará o templo. De repente, uma senhora estranha aparece e o arrasta para limpar o pátio, pois suas roupas a fizeram pensar que ele é um trabalhador. Dentro, Yuzuki cumprimenta o cara de 4 olhos, que será seu marido, e ele se apresenta como Kijo antes de perguntar por que ela procura uma casamenteira tão jovem. Ela explica que é porque ama o templo Mikizuki e vê todos que ficam lá como amigos e família. Mas ela de repente nota Akamitsu limpando o pátio, o que a deixa surtada. Ela tenta descobrir se é ele ou um clone das sombras, mas a mente de Akamitsu já está na sarjeta, imaginando todas as posições de Netflix e relaxamento que poderiam fazer juntos se fossem casados. Ele começa a se socar para se livrar desses pensamentos estranhos, e isso faz Yuzuki ter certeza de que é ele. Então ela fica ansiosa sobre o que fazer em seguida. Vendo isso, Akamitsu percebe que sua presença a está incomodando, e ele decide se esconder, mas a freira aparece de novo e o chama. Pouco depois, Akamitsu se encontra na mesa bem ao lado de Yuzuki e Kijo, e ele decide bancar o cupido para eles, já que não pode escapar dessa situação. Ele pergunta a Kijo o que ele gosta de fazer em encontros, e Kijo diz que gosta de ir ao cinema. Isso alivia Yuzuki, que pensa que as coisas podem dar certo, mas Akamitsu surta ao imaginar Keijo se divertindo demais com Yuzuki no cinema escuro. Voltando à realidade, ele pergunta a Kijo como ele gosta de passar os dias de folga, e Kijo diz que prefere viagens a fontes termais. Mas isso só faz Akamitsu imaginar cenas mais depravadas, o que o deixa ainda mais irritado. Na terceira pergunta, ele questiona Kijo o que faria se fossem casados. Ele diz que quer ter 10 filhos, mas a mente de Akamitsu explode com pensamentos estranhos, e sua boca sangra. Após o levarem, Yuzuki pede desculpas pelo comportamento dele, mas Kijo diz que tudo bem, pois o amigo é exatamente como ela descreveu. Isso a confunde. Ele explica que é um excelente julgador de caráter. Pelo que viu, ele tem certeza de que Akamitsu estava preocupado com ela, pois não havia mentira no que disse. Ao ouvir isso, Yuzuki lembra da mãe que a ensinou a nunca mentir. Então ela pede desculpas a Kijo e confessa que não pretende se casar. Algum tempo antes, Kiki explicou a Yuzuki que ela encontraria sacerdotes budistas, e como sua intenção é ganhar tempo até se tornar freira, ela poderia apenas noivar e terminar em 3 anos. Yuzuki sentiu que era um golpe, mas Kiki explicou que ela poderia se casar com um pretendente se gostasse dele, então ela concordou com o plano. No presente, Yuzuki explicou tudo a Kijo e implorou para que ele noivasse com ela para que ela tivesse mais tempo. No entanto, Kijo aponta que o templo está tão deplorável que não consegue satisfazer os paroquianos, e ele concorda com a moção de fechá-lo porque sente que mantê-lo aberto não fará ninguém feliz. Com seus amigos em mente, Yuzuki tenta implorar mais, mas ele diz sem rodeios que o templo Mikizuki não vale a pena proteger. Akamitsu se junta a ela implorando, mas Kijo explica que o fechamento do templo seria do seu interesse, pois lhe permitiria pagar lentamente sua dívida sem servir lá. Quando Keijo tenta sair, Akamitsu agarra sua roupa e implora para que ele salve o templo, pois eles o salvaram 2 vezes. Mas Keijo aponta que o fardo de cuidar do templo seria demais para Yuzuki. No entanto, Akamitsu decide apoiá-la, e Kijo basicamente faz perguntas de proposta para Yuzuki. Mas ele diz que perguntou com convicção todas as vezes, o que deixa Yuzuki constrangida. Vendo isso, Kijo finalmente concorda com a proposta, mas deixa claro que está apenas emprestando seu nome a Yuzuki, então eles o agradecem. Ele então entra em outra sala, onde a senhora de antes, a alta sacerdotisa Oba, pergunta por que ele não convenceu Yuzuki a fechar o templo como planejaram inicialmente. Então ele explica que estava interessado em Akamitsu. No caminho de volta para casa, Akamitsu começa a celebrar o fato de que não terão que fechar o templo, e Yuzuki fica com os olhos marejados, então ela cobre o rosto dele para impedi-lo de ver o dela. No entanto, ao chegarem à estação de táxis, não encontram nenhum táxi por perto, e Yuzuki percebe que há um ferimento na perna dela, então Akamitsu sugere descansar em algum lugar. De repente eles notam que um motel está por perto, e Akamitsu tenta desviar o olhar, mas Yuzuki sugere entrar. Após fazer o check-in no hotel, Yuzuki começa a sugerir algumas atividades. Enquanto ele está no banho, Yuzuki assiste a alguns clássicos do Brazzers, mas imediatamente quando Akamitsu sai, ela desliga. No entanto, quando ela vai tomar banho, Akamitsu liga a televisão e vê o drama picante que ela estava assistindo, o que o faz lembrar da afirmação de Kurage de que sua irmã é secretamente uma degenerada. Embora transbordando de tentações, Akamitsu bate a cabeça na parede e decide protegê-la de si mesmo. Quando Yuzuki sai do banho,
Ela vê que Akamitsu se acorrentou à parede para evitar ceder aos seus desejos. Ah, qual é, cara? Então ela cobre os olhos dele com óculos escuros antes de ir para a cama. No dia seguinte, Yuzuki e Akamitsu voltam para casa e Tsukuyo repreende a irmã por não avisar que passaria a noite. Então Yuzuki explica que seu celular descarregou. No caminho para a escola, Yuzuki conta a Tsukuyo que eles passaram a noite no motel. Mesmo com ciúmes, Tsukuyo provoca a irmã, dizendo que ela traiu menos de um dia após o noivado. Num tom mais baixo, Tsukuyo pede para Yuzuki não contar a ninguém que Akamitsu está morando com elas. Yuzuki diz que é normal templos terem ajudantes morando neles, mas Tsukuyo explica que as pessoas perderiam a fé se soubessem, já que o templo delas é um convento. Na aula, Tsukuyo está triste porque Yuzuki age diferente desde que Akamitsu se mudou. Ela lembra como Yuzuki era certinha e queria ser como o Arqueiro Verde antes dele aparecer. Então suas amigas Mana e Yuki chegam e revelam que há boatos de que ela tem um namorado, fazendo-a derramar a bebida. Ela nega as acusações, mas Mana diz que há testemunhas que a viram beijando um garoto perto do rio e depois indo para casa. Tsukuyo diz que é outra pessoa, mas quando mencionam que o cara estava com roupas de santuário, ela lembra do beijo com Akamitsu, surtando e explicando que Yuzuki também estava lá. Isso só confirma que ela tem um namorado. Mana informa que Yuzuki é popular na escola pela beleza, enquanto ela é popular pelos seios enormes. Enquanto a provocam, Tsukuyo se preocupa em ter problemas se alguém descobrir que Akamitsu mora com elas. Mas ela vê que o idiota está lá embaixo, na escola, e fecha as cortinas para escondê-lo. Ao olhar melhor, percebe que ele está com seu almoço e que ela errou, então corre para encontrá-lo. No pátio da escola, Akamitsu pede a uns garotos informações sobre a sala de Tsukuyo. Quando perguntam quem ele é, ele começa a se apresentar, mas Tsukuyo aparece disfarçado e o nocauteia. Horas depois, Akamitsu acorda na enfermaria, vê Tsukuyo ao lado dele e entrega o almoço enquanto se afasta. Tsukuyo o arrasta de volta, explicando que os alunos lá fora o veriam e desconfiariam por suas roupas. Ela decide que ele deve se esconder ali, mas de repente ouvem uma batida na porta, o que a faz entrar em pânico. Mana e Yuki entram e veem Tsukuyo sentada na cama, depois de enfiar Akamitsu lá dentro para aparecer suas pernas, e elas asseguram que está bem. Akamitsu está enlouquecendo debaixo dos lençóis. Enquanto conversam, Mana diz que as pernas dela estão longas demais, então Akamitsu se move para ajustar, mas isso só faz gritar sem jeito. Yuki sugere irem, pois o intervalo acabou, mas Mana pergunta a Tsukuyo por que ela de repente tem o corpo de Rick Ross, então ela empurra a cabeça de Akamitsu para dentro de seus seios. Legal, mas isso a deixa ainda mais envergonhada. Akamitsu começa a sufocar, então abre a boca para respirar, mas de repente morde o bolo dela, fazendo-a soltar um gemido. Mana então pede para ela voltar ao clube de arco e flecha para um torneio, mas ela recusa, dizendo que está ocupada no templo, então elas se despedem e vão. Com as garotas longe, Akamitsu finalmente sai do esconderijo e pergunta a Tsukuyo por que ela não está mais no clube, mas ela explica que está dando um tempo. Ouvindo isso, Akamitsu decide dar-lhe tempo livre para voltar, cuidando das tarefas, e Tsukuyo tenta impedi-lo, mas escorrega e cai. Quando suas amigas voltam, vem Tsukuyo numa posição estranha em cima de Akamitsu, e ela grita de vergonha. Aparentemente, Tsukuyo sempre admirou como Yuzuki atirava a flecha, e para se aproximar dela, ela também entrou no clube de arco e flecha. Mas Yuzuki acabou saindo do clube para focar em assumir o templo. No dia seguinte, Akamitsu observa Yuzuki praticar arco e flecha, e depois, ela revela que saiu do clube. Então Akamitsu vai perguntar a Tsukuyo sobre isso. Enquanto ele bate na porta, ela se recusa a abrir e Kureji explica que ela está no modo reclusa. Então o idiota fica na janela dela como um Homem-Aranha de baixo orçamento até ela concordar em deixá-lo entrar. Quando Tsukuyo pergunta o que ele quer, ele diz que terminou as tarefas e assegura que ela pode voltar ao clube de arco e flecha, mas ela diz que não quer praticar. Ele então pergunta por que ela deu um tempo em vez de desistir, mas ela ignora a pergunta e sai da sala. Ela vai para a sala de arco e flecha e começa a praticar, mas Akamitsu aparece atrás dela, então ela foge. Ele a persegue até uma colina onde ela admite que desistiu do arco e flecha porque não é boa e só começou porque Yuzuki praticava. Ela sente que Yuzuki deveria continuar com o arco e flecha, por ser popular e melhor que ela. Diz que não pode fazer o que quiser enquanto Yuzuki se esforça por elas. Mas Akamitsu decide mostrar algo que a faria mudar de ideia. Ele a leva ao templo principal onde Yuzuki pratica, mas seu tiro é pior que a terceira temporada de One Punch Man. E Akamitsu explica a Tsukuyo que essa é a verdadeira forma dela. Tsukuyo ainda elogia a irmã, dizendo que ela é melhor que o Gavião Arqueiro. E Kurage explica a Yuzuki que Tsukuyo é tão obcecada que vê uma deusa só de vê-la com um arco. Mas Tsukuyo a cala antes que ela possa dizer mais. Yuzuki então assegura a Tsukuyo que está se divertindo, pois pode fazer o que quiser. E a aconselha a se divertir também antes de pedir aulas de arco e flecha.
Mais tarde, Tsukuyo vai ao banho, mas vê a Kamitsu se trocando. Ela sai correndo e avisa pela porta que voltará ao arco e flecha, agradecendo a ajuda. Ela pergunta por que ele faz tanto por ela. Ele explica que entende, pois sua família também o incomodava, e ele quer vê-la feliz. Ao ouvir isso, ela entra no banheiro e se inclina para beijá-lo, mas vê marcas estranhas no rosto dele. No dia seguinte, Tsukuyo está no clube de arco e flecha, e a Kamitsu aparece para entregar o almoço. Ela o apresenta aos amigos como parte da família. Dias depois, Kuraji está em seu quarto, escrevendo no diário sobre seu desejo de ser adulta. Seu gato Nagosuke chega e ela o acaricia. Enquanto escreve, ela lembra como a Kamitsu a segurou arriscadamente no primeiro encontro. Ela cora, pois foi o mais perto que se sentiu de ser uma mulher adulta. Após preencher o diário, ela deita na cama e percebe que a família mudou para melhor desde que a Kamitsu chegou. Ela sente que nunca faltarão coisas para escrever com ele por perto, mas ele a chama para o jantar e ela sai do quarto. Enquanto isso, Yuzuki acaba de tomar banho. Ela sobe na balança para verificar o peso e vê que está tão pesada quanto o Optimus Prime. Por isso ela faz uma reunião com as outras garotas no templo, dizendo que a balança está amaldiçoada, mostrando um valor maior que o esperado. Tsukuyo, a única com cérebro, sugere que ela só engordou, mas Yuzuki aponta que isso acontece desde que a Kamitsu se mudou. Todas percebem que as refeições de alta qualidade de Akamitsu as fizeram engordar, então concordam que a balança está amaldiçoada. Mia sugere comprar uma balança nova, mas elas a ignoram na hora. Quando Yuzuki pede um segundo plano, Mia sugere reduzir carboidratos e fazer uma dieta só de carne e vegetais. Mas Yuzuki diz que estão sem dinheiro para os itens dessa dieta. Tsukuyo sugere exercícios, e Yuzuki concorda, mas propõe que façam juntas, pois sozinhas cansa. Todas concordam em começar na manhã seguinte. Ao nascer do sol, as 5 garotas fazem rotinas de exercícios intensas, e depois, suas atividades diárias normais. Naquela noite, o Conselho das Cabeças de Vento acima do peso faz outra reunião. Como a tentativa de exercício falhou, Yuzuki sugere o plano B, dieta. Mas Tsukuyo a lembra que precisam da ajuda de Akamitsu para isso. Yuzuki explica que podem fazer Akamitsu cozinhar menos usando uma regra do templo. Só podem comer o que lhes é servido. Tsukuyo começa a se contorcer de vergonha ao pensar que Akamitsu descobrirá a dieta, e as outras a provocam. Mas Kuraga diz que quer Akamitsu com elas para sempre, pois o considera parte da família. As outras se surpreendem com a intensidade dos sentimentos de Kuraga, mas Kuraga deixa claro que o que a atrai são os doces deliciosos que ele faz e pede a Tsukuyo para se casar com ele para que ele fique para sempre. Na retomada, Yuzuki diz que estão crescendo, pois a comida de Akamitsu tem muitos vegetais. Todos concordam com suas ideias, exceto Kuraji, que é mais reta que uma prancha. De repente, Akamitsu chega com doces japoneses para o jantar. Todas jogam fora os planos de dieta para aproveitar o banquete. Mais tarde, Kureji registra os eventos no diário, rezando para que Akamitsu a espere crescer e ela possa tê-lo para sempre. Um tempo depois, Akamitsu faz curry, mas Yuzuki chega e pede para ele adicionar rabanetes em conserva aos pratos. Enquanto ela se afasta, ele nota um machado. Ele a segue até o quarto e a vê pela porta destruindo algo. Isso faz temer que ela esteja virando a Harley Quinn. Ele decide fazer algo para animá-la. Mais tarde, as garotas admiram a refeição incrível de Akamitsu, mas ele só fez os favoritos de Yuzuki para animá-la. Yuzuki come em silêncio, sem reação, chocando Akamitsu, mas ele confia que ela gostará dos rabanetes em conserva de alta qualidade que pediu. Yuzuki come sem reação e Akamitsu fica chocado, sua alma evapora. Patrulhando, ele vê Yuzuki deprimida no chão. Ela implora ajuda, pois as pernas falham. De repente, Kiki aparece e mexe na perna dela enquanto ela grita e implora por misericórdia. Depois de se acalmarem, Kiki explica a Akamitsu que Yuzuki praticava uma técnica especial Tizo, mas só aguentou 2 horas, em vez de 2 dias. Sobre o machado, Kiki diz que ela cortava lenha, tarefa diária do treino, e o silêncio de Yuzuki no café da manhã também é parte do treino. Ao ouvir isso, Akamitsu decide apoiar Yuzuki com toda a força. Kiki oferece a ele uma chance de treinar, e ele concorda. De repente, Mia chega e oferece para treinar com eles. Então Akamitsu a recebe na equipe. Horas depois, Akamitsu e Mia contam a Tsukuyo sobre o novo treinamento conjunto com Kiki e Yuzuki, mas ela diz que a rotina chamada Tokuto é difícil. Quando perguntam a Kiki, ela explica que Tokuto é um passo antes de entrar no campo de treinamento, e é basicamente se tornar um sacerdote. Ao ouvir isso, Akamitsu surta por não ter sido sacerdote até agora, então Kiki o acalma colocando a cabeça em seus seios. Meu Deus! De repente, Yuzuki chega e revela que completou tantas horas de tejo. Então Kiki provoca suas pernas fracas novamente e diz para ela fazer o exercício de cortar madeira. Enquanto ela corta a madeira, Kiki informa Akamitsu e Mia que Yuzuki ainda não conquistou o título de sacerdote porque não fez Tokudo ainda.
Mas ela afirma que Yuzuki tem um espírito guerreiro porque planeja terminar o Tokudo, que normalmente leva um ano, em 6 meses, para se tornar a sacerdotisa mais rápido possível. Ao ouvir isso, Akamitsu corre até ela e pede para se juntar, e os três concordam em conquistar o Tokudo juntos. Nesse momento, Kijo chega e se encontra com as meninas na sala de estar. Mas Kiki de repente começa a agir de forma estranha com ele, dizendo que Yuzuki completará o Tokudo em 6 meses. No entanto, Keijo faz uma ameaça ao dizer que cancelará o noivado se ela não completar em 3 meses. Na manhã seguinte, os 3 trainees se reúnem no quintal e Kiki anuncia que começarão o treinamento para Tokudo a sério a partir daquele dia, para ensinar uma lição ao escroto de 4 olhos. Ela então pergunta qual a cor de suas armaduras e Yuzuki pede para levar o treinamento a sério, já que estão sem tempo. Mas ela explica que está falando sério porque o treinamento é para devolver a mente a um estado de branco. E isso significa que suas coberturas também têm que ser brancas. No entanto, os 3 trainees dizem que não tem um par branco. Então Kiki decide que todos treinarão em modo comando. Pouco depois, Mia está perdendo a cabeça enquanto sustenta seus seios durante o treinamento. Mas Yuzuki diz que consegue lidar com a vergonha um pouco porque é treinamento. Mas o rosto da virgem já está coberto de sangue devido à superexposição. Para começar o treinamento do dia, Kiki os leva ao campo de tiro com arco para um processo chamado Zazen, onde devem meditar e tentar não se distrair com pensamentos. Caso contrário, ela os golpeará no ombro com um bastão chamado Kyosaku. Akamitsu instantaneamente alcança um estado de paz mental e se sente grato a Kiki, pois esperava exatamente esse tipo de treinamento. No entanto, essa paz é destruída quando Kiki bate no ombro das meninas, fazendo seus seios balançarem ao lado dele, e a cabeça do Bro frita tanto que ele desmaia. Para a próxima fase do treinamento, Kiki os leva a uma sala de arte onde devem copiar sutras, e ela pede que escrevam cada letra com cuidado. Mesmo tendo falhado antes, Akamitsu sente que esse próximo desafio será fácil, e Kiki percebe que ele está mandando bem. Então ele explica que costumava trabalhar meio período em uma escola de caligrafia. Depois que Kiki sai da sala, ele tenta ajudar Yuzuki, mas vê um vislumbre de seus seios, o que faz sua cabeça derreter. Ele pula para longe, mas acidentalmente derruba a tinta, espalhando ar por sua roupa. Ao ver isso, Mia se oferece para limpar enquanto olha com desejo para seu picolé, mas Yuzuki dá uma pancada em ambos com o bastão. Mais tarde, naquele dia, os 3 estão caminhando pela cidade e Yuzuki diz a Akamitsu e Mia que não precisam se acomodar a ela, mas eles insistem em acompanhá-la e até informam que compraram pares brancos de coberturas. No entanto, quando voltam para casa, Kiki informa que cada um deles dormirá em um único tatame, e eles começam a reclamar como crianças mimadas, mas ela os ignora e segue em frente. Enquanto relaxa do lado de fora, Kiki se lembra de quando perguntou a Kijo por que tinha que ser em 3 meses, e ele explicou que foi uma decisão dos superiores porque em 3 meses haverá uma reunião no templo. Na manhã seguinte, os 3 trainees estão exaustos porque mal dormiram na noite anterior. Mas quando se reúnem para o treinamento, Kiki diz que os colocará em um tipo diferente de treinamento como recompensa pelo trabalho duro até agora. Minutos depois, ela os coloca em uma sauna juntos e Akamitsu já desmaia de tanta estimulação. Vamos lá, cara. Então ela explica que é uma medida drástica que permitirá que eles superem seus desejos e desenvolvam resistência ao sexo oposto. Depois que ela sai, Yuzuki motiva Akamitsu dizendo que eles falharão no Tokuto em 3 meses se não conseguirem lidar com essa tarefa, e ele concorda. Mas quando se vira, vê as meninas com seus corpos à mostra, o que faz sua cabeça começar a superaquecer. Ele consegue se acalmar no meio delas e luta para superar os pensamentos estranhos que está tendo, mas sua mão toca Yuzuki. Então ele pula para longe, mas acaba caindo no colo de Mia. É isso aí, garoto. Quando ele pula para longe, Mia pede que ele desligue as luzes, mas Akamitsu diz a ela em um tom baixo que não podem continuar atrapalhando o progresso de Yuzuki. Então eles se acalmam e falam sobre suas experiências recentes. No entanto, os 2 cabeças de vento acabam falando sobre todas as vontades estranhas que tiveram na noite anterior. E isso deixa Yuzuki envergonhada, mas ela revela que Kiki queria que eles experimentassem algo chamado Makyo. Os 2 idiotas começam a imaginar besteiras de novo, então ela explica que Makyo é um estado de excitação extrema que aparece durante o treinamento intenso, e superá-los tornará imunes aos pensamentos estranhos, isso os deixa felizes. E Mia pede para Yuzuki contar seus próprios pensamentos extremos. Mas mesmo sabendo que deseja secretamente o amor de Akamitsu desde o dia que viu, ela diz que não tem pensamentos suspeitos. Eles começam a elogiá-la, dizendo que ela já dominou o treinamento. Mas no fundo, ela sente ciúmes de que Akamitsu e Mia estão muito amigáveis um com o outro. Horas depois, Kiki serve o café da manhã, reconhecendo que eles melhoraram, e decide que eles teriam a tarde livre. Mas os outros argumentam que estão apenas começando, então ela explica que se apressar só levará lesões. Depois que ela sai, Yuzuki explica aos outros que descansar também faz parte do treinamento. Mas Akamitsu não está feliz por ter tempo livre naquele dia porque é véspera de Natal, o dia em que seu pai costumava causar caos em casa, quebrando 50 de suas empregadas ao mesmo tempo. Por causa disso, Akamitsu tem medo do Natal,
Então Yuzuki se oferece para sair com ele naquele dia. Enquanto caminham pela cidade, Yuzuki explica que terão uma festa de Natal no templo onde trocarão presentes, mas a mente de Akamitsu está em frangalhos porque ele não quer ceder à tentação que seu pai costumava cair. No entanto, ele acaba se divertindo com Yuzuki, mas está confuso sobre qual presente comprar para si mesmo. Então, ela o leva a uma loja budista onde eles veem algumas contas de oração atraentes. Como as contas de oração são caras, Yuzuki acha que deveriam apenas usar as que tem em casa. Mas ele chega e revela que é a funcionária daquela loja. Ela oferece um par de contas de oração para casais, e Yuzuki diz que não são um casal. Mas Mari argumenta que eles têm que ser porque estão em um encontro na véspera de Natal. Isso deixa Yuzuki tão envergonhada que seu rosto fica vermelho como um sinal de pare, mas Mari continua a provocá-la, apontando como ela se vestiu estilosa para o encontro até que ela compre um item da loja. No dia de Natal, todas as irmãs estão desfrutando de petiscos juntas à mesa e admitem que mudaram por causa de Akamitsu. Mas Kagura de repente sai da sala e começa a planejar maneiras de eliminá-lo porque o consideram incômodo. Algumas horas depois, todos estão vestidos para o Natal e as meninas iniciam oficialmente a festa de Natal, mas Yuzuki lembra que também é uma festa de fim de ano. Enquanto as observa, Akamitsu percebe que é o dia perfeito para retribuir a todos pela bondade, então decide fazer sua especialidade para todos e dá a Yuzuki um presente especial que comprou secretamente. Logo depois, ele serve às meninas um banquete farto, e elas ficam surpresas que ele pode pagar carne de alta qualidade. Então ele explica que puxou algumas cordas através de seu antigo trabalho porque é um dia especial. Ouvindo isso, Kuraga pede para se casar com ele, então ele a afaga na cabeça prometendo fazer isso quando ela crescer. Mas as outras meninas a aconselham a não se casar com o perdedor. Depois de desfrutarem do jantar juntas, as meninas decidem que é hora de abrir seus presentes, e Akamitsu sorri porque finalmente chegou sua vez de mostrar gratidão a Yuzuki. Mas ele a vê amarrando algumas caixas de presente em um lençol com cordas. Quando pergunta o que ela está fazendo, ela explica que está se preparando para trocar presentes, e elas devem puxar as cordas para ver para quem estão dando presentes. Akamitsu fica frustrado pelo fato de que a troca de presentes é aleatória porque é sua primeira festa de Natal, e ele planejou dar os presentes a cada pessoa separadamente. Yuzuki pede a todos para amarrar seus presentes, mas Mia vai sozinha. Então Tsukuyo diz a ela que não é normal oferecer pêssegos como presentes de Natal. No entanto, Akamitsu se amarra, e quando perguntam o que ele está fazendo, ele diz que planeja dar a alguém um órgão de sua escolha. É isso aí. Mas todas as meninas dizem que não precisam de seus órgãos desgastados. Quando revelam os presentes, Kuraji ganha um par de luvas, e Tsukuyo revela que é seu presente. Então ela agradece, mas menciona que teria preferido ter o foguete de bolso de Akamitsu como presente. Akamitsu pergunta a Tsukuyo o que ela desenhou, e ela revela que é um brinquedo estranho chamado Kokishi, então Yuzuki revela que é seu presente. No entanto, quando Tsukuyo liga, ele começa a vibrar, e ela entra em pânico ao perceber que o Kokishi pode ser uma das armas sagradas de Sophie Rain. Mas Yuzuki a ignora e abre uma caixa de presente própria. Yuzuki vê um certificado de casamento dentro da caixa, e aparentemente, foi enviado por Kuranga, que se afoga em miséria ao desejar que seu Sugar Daddy, Akamitsu, tivesse recebido em vez disso. Akamitsu e Mia puxam os mesmos cupons que colocaram no carrinho, então Kagura se oferece para trocar presentes, e entrega a Akamitsu um disco que contém algumas fotos picantes de Mia. Mia imediatamente entra em pânico e começa a estrangulá-la, e Yuzuki sente que Akamitsu nunca olharia para fotos tão depravadas. Mas quando ela olha para ele, vê que ele já está com sangramento nasal de antecipação, então ela o força a entregar o disco. No entanto, Kagura diz que estava apenas brincando e então apresenta seu presente real, que é uma coleção de passes gratuitos para a fonte, e todos aceitam alegremente o presente enquanto agradecem por ser tão atenciosa. Mais tarde naquela noite, Akamitsu e Yuzuki deixam um bolo na estátua como uma oferta e fazem uma oração. Yuzuki agradece a Akamitsu por acompanhá-la na oferenda, mas ele diz que não é nada, pois teve um Natal tão divertido. Ela cora, agradecendo por ele trazer alegria. Akamitsu sente que é a chance perfeita para entregar o presente. Mas quando ele tira o dele, ela oferece um a ele também, chocando os dois. Ao abrirem os presentes, veem que são os terços da loja da Mari e percebem que ela estava sendo a cupido deles. Depois de colocá-los, lembram que Mari disse que casais em casamentos budistas trocam terços em vez de anéis, e seus rostos ficam vermelhos. E que interrompe o momento e informa Yuzuki que há um problema na cerimônia de Tokudo. O local agora é o templo deles. Isso significa que o templo será inspecionado para ver se a cerimônia ainda pode acontecer. Um tempo depois, a turma toda chega às fontes termais e os pombinhos ainda estão tristes. Kiki os assegura que os problemas serão resolvidos e Kagura revela que todas as despesas da viagem já foram pagas. Ao entrarem no resort, um mordomo entrega a Akamitsu uma toalha especial com seu nome e depois lhe dá uma bebida que frita seu cérebro. Logo depois, as garotas entram na fonte termal. Mia explica que Kagura sempre esteve ao seu lado, mesmo quando fugiu de casa, e a acompanhou ao Japão.
Yuzuki e Tsukuyo apontam que ela é misteriosa, e Mia admite, mas garante que Kagura nunca trairia, pois é sua melhor amiga. Enquanto isso, Akamitsu está escondido no canto se perguntando o que as garotas fazem em seu banho particular, e percebe que sua Excalibur entrou em overdrive. Enquanto ele planeja escapar, Kagura o vê, mas faz sinal para ele ficar quieto antes de sentar com as garotas. Akamitsu pensa que ela está do lado dele. Ele tenta se esgueirar, mas ela diz às garotas que devem expulsar Akamitsu se o pegarem espiando-as. Chocantemente, as garotas dizem que falariam com ele antes de fazer algo assim, e Akamitsu, comovido pela fé delas, decide confessar. No entanto, enquanto ele se aproxima, Kagura usa o sabonete para derrubar sua toalha, revelando sua berinjela brilhante, o que faz todas as garotas gritarem. Logo depois, as garotas saem do resort, mas Kagura decide ficar. Então Mia oferece para dar outro mergulho com ela. Akamitsu tenta sair com os outros, mas Kagura lembra que ele ainda tem uma situação com sua cobra da calça, então ele decide mergulhar. Enquanto relaxa na piscina, Kagura tenta tentá-lo, mas ele resiste. Então ela revela que drogou a bebida dele, parte do plano para fazê-lo deixar o templo e criar Mia para ser a rainha do harém. Mia os vê pelo vidro. Kagura usa hipnose para nocauteá-la e faz o mesmo com Akamitsu. Horas depois, Akamitsu acorda em um quarto escuro, amarrado a uma cadeira. Kagura revela que trabalha secretamente para a família de Mia. Akamitsu diz para ela ajudar Mia a lutar contra a família, então ela pergunta por que ele veio ao templo. Ele diz que é para escapar de seus desejos. Kagura explica que ele é como Mia por fugir da família, e oferece pagar sua dívida se ele sair do templo. No dia seguinte, toda a equipe se reúne no quintal para socar Mochi. Yuzuki explica a Akamitsu que fazem muito todo ano para dar aos apoiadores. Ao abrir o pote, todas as garotas ficam impressionadas. Yuzuki decide que devem se dividir em 2 grupos para o trabalho. Akamitsu decide se juntar à equipe de Tsukuyo e Kuraja e após aceitá-lo, ele decide trabalhar diligentemente, pois faz parte de seu treinamento. Enquanto ele tenta socar o Mochi, Kuraja o interrompe, dizendo que é uma atividade estranha, mas Tsukuyo explica que é algo de fertilidade. Kuraga aponta que o martelo representa o martelo do homem, e o pote, a bolacha da mulher, e ela demonstra até a Akamitsu gritar para parar. Ele pede a Tsukuyo para trocar de papéis, e ela concorda, mas Kuraga argumenta que é anormal, então Tsukuyo manda ela calar a boca. Enquanto Tsukuyo soca o Mochi, seus melões balançam e o cérebro de Akamitsu congela, até ela o lembrar de amassar. Como ele falha na tarefa, Tsukuyo devolve o martelo, mas prestes a socar, Kuraga o distrai mencionando os plots de Tsukuyo, então ele fura os olhos para evitá-los. Enquanto Akamitsu lava os olhos no banheiro, ele pergunta a Kuraga por que ela fez a piada, e ela diz que pensou que ele gostaria. Quando ela pergunta se ele gosta dos plots dela, ele ri e vai embora. Então ela decide se tornar adulta o mais rápido possível. Akamitsu volta ao quintal, mas não encontra. De repente, Mia chega em um cosplay de coelhinha, que ela chama de traje formal da cerimônia, e Kagura revela que é uma roupa real nos livros do festival. Akamitsu sente que Mia pode pegar um resfriado, mas Kagura traz um fogão e ela se aquece. No entanto, eles fazem Akamitsu cobri-la por trás, compartilhando um Haori, enquanto ela se prepara para socar o Mochi, e Kagura diz para ele segurar seus almofadas para equilíbrio. Mas ele segura a barriga dela e soca o Mochi com ela. Ele está feliz que o método funciona, mas vê que o crânio de Mia está superaquecendo. Tsukuyo chega em seu traje de empregada para tomar o lugar dela. Enquanto Akamitsu discute, Kuraga aparece em um cosplay de pernalonga gigante, perguntando por que é a única em fantasia de animal. Akamitsu se esforça para controlar seus impulsos com as 2 coelhinhas por perto, mas Yuzuki chega de repente e o ameaça por forçá-las a usar as roupas de coelhinha. Depois que ele se explica, Yuzuki diz que nunca ouviu falar de uma penitência de coelhinha, e ele percebe que é tudo parte do plano de Kagura para se livrar dele. Mais tarde, Akamitsu cozinha sopa de miso para as garotas, mas Yuzuki diz que Kiki está lá fora, então Akamitsu decide levar a comida para ela. Quando ele entrega a comida a Kiki, ela o agradece e o convida para beber, mas ele recusa. Enquanto saboreia a sopa, ela o elogia por ser um chefe melhor que Gordon Ramsay, mas ele diz que ela não precisa beber lá fora. Kiki explica que gosta da vista de fora. E ele nota como a lua tá linda, então ele também começa a beber. Ela então o agradece por ajudar Yuzuki com os preparativos do Tokudo, e explica que dar esse passo aproximará Yuzuki de seu sonho de assumir o templo Mikazuki. No entanto, ela menciona que Yuzuki teria que descobrir a verdadeira forma do templo depois, porque assumir o templo não é a linha de chegada, mas sim o ponto de partida. Kiki então pergunta a Akamitsu se ele planeja continuar trabalhando lá depois que Yuzuki fizer o Tokudo, ou se ele mesmo fará o Tokudo para se tornar um sacerdote-chefe. Ela então diz a ele que deixará o templo depois que Yuzuki assumir, e tem certeza de que Yuzuki acharia encorajador se ele ficasse com ela. Na manhã seguinte, todas as garotas vestem seus yukatas para celebrar o ano novo,
mas Akamitsu diz para elas se disfarçarem porque estão em território inimigo. No entanto, Yuzuki o informa que os santuários não estão mais em guerra um com o outro e Tsukuyo mostra a ele seu novo visual, então ele a encara até ela ficar envergonhada e fugir. Ele então encontra Kuraga e diz que ela está fofa, mas ela diz que bonita é a palavra certa para uma mulher adulta. No entanto, ela imediatamente sai correndo para pegar doces de um comerciante. Então Akamitsu encontra Mia, que reclama que não sabe como tirar sorte. Depois de dar as direções, ele diz que ela está linda e afirma que elogiar mulheres da maneira certa é um desafio para ele. Então ela explica que ele precisa olhar diretamente para as garotas e dizer exatamente o que acha atraente nelas. Pouco depois, Yuzuki se aproxima de Akamitsu em seu yukata, e ele imediatamente usa a cantada de TikTok que aprendeu com Mia, o que a faz sentir vergonha. Eles notam que as garotas estão se divertindo, e Yuzuki explica a Akamitsu que é a primeira vez que visita um santuário no ano novo em um tempo, pois geralmente tem muito trabalho nessa época do ano. Ela sente que poderão aproveitar o ano novo dessa forma daqui pra frente, e Akamitsu concorda. Mas quando se lembra da oferta de Kagura, percebe que os problemas financeiros do santuário serão resolvidos se ele se mudar. No entanto, Yuzuki diz que continuará lutando pelo templo, e isso o faz lembrar da promessa que fez de apoiá-la. Então ele corre para encontrar Kagura. Enquanto Kagura relembra seu passado, Akamitsu chega de repente. Então ela pergunta qual é a resposta dele, e ele admite que a oferta é ótima, mas decide recusá-la mesmo assim. Ela o lembra de quão grande é sua dívida e pergunta se ele planeja roubar Elon Musk para pagá-la, mas ele diz que encontrará uma saída para a situação. Ele então explica que não quer fugir porque prometeu apoiar Yuzuki de todas as formas que puder, e Kagura retira a oferta. Então ele começa a celebrar o fato de que agora pode cumprir a promessa de Mia de não traí-la. Ao ouvir isso, Kagura fica irritada porque sabe que Mia está observando de lado enquanto a história de amor dele com Yuzuki progride, e ela, com raiva, diz a ele que ele não sabe nada sobre Mia. No entanto, Akamitsu diz que está aliviado que ela possa ficar com raiva em nome de Mia e afirma que ela se importa mais com Mia do que com as circunstâncias de sua família. Isso a confunde. Então ele explica que as ações de Kagura não foram uma traição, mas uma demonstração de seu carinho e amor por Mia. Dominada pelo constrangimento, Kagura chuta bem nas bolas e borrifa as pernas para tirar os germes antes de ir embora. Na manhã seguinte, Akamitsu acorda e verifica seu pacote, e ele agradece aos deuses por todas as suas joias do infinito ainda estarem no lugar. Quando Yuzuki chega para vê-lo, ele diz que sente que nada mais pode assustá-lo, mas no instante em que ele menciona o nome de Kagura, ele se esconde em seu futon como uma tartaruga. Pouco depois, ele está tomando chá com Mia e pergunta onde estão os outros. Então ela explica que Kuraga e Tsukuyo ainda estão dormindo enquanto Kagura está jogando Grand Theft. No entanto, ele começa a tremer novamente depois de ouvir o nome de Kagura. Então Mia usa isso para assustá-lo mais algumas vezes antes de arrastá-lo para encontrá-la. Mia então anuncia que está lançando um programa de matchmaking para eles, e Kagura fica confusa. Então ela explica que Akamitsu está agindo como se ela o tivesse traumatizado por forçá-lo a fazer uma maratona de Boruto. Como ela não quer que seu melhor amigo e irmão de armas estejam em maus termos, ela decide ajudá-los a se tornarem tão próximos quanto Bonnie e Clyde. Para começar a operação, ela pergunta a Akamitsu o que ele pensa sobre Kagura, e ele diz que ela é uma Darth Vader feminina. Então ela direciona a pergunta a Kagura, que o chama de pessoa maravilhosa. Isso deixa Mia feliz porque ela não tem ideia de que Kagura ainda planeja expulsá-lo do templo, e ela decide pular para a fase final, trancando os dois em um barracão até a manhã seguinte. Depois que ela sai, Akamitsu treme enquanto Kagura fala das coisas estranhas que ensinou a Mia. Ele percebe que ela é responsável por todas as ideias erradas da Mia. Kagura pergunta por que ele não contou a Mia sobre os planos dela, mas ele diz que não conseguiu, pois valoriza a relação e quer ser amigo dela, não rival. Ela corre e pergunta se ele está dando em cima dela, mas ele corre para o canto e explica que não era isso que estava tentando fazer. De repente, Kagura chuta a porta. Ao saírem, ela planeja fazer Akamitsu se apaixonar por Mia para poder levá-lo de volta à família dela. Ela então pede a Akamitsu para serem amigos, mas ele grita em choque. Um tempo depois, Akamitsu encurrala Tsukuyo contra a parede e ela fecha os olhos, implorando para que ele faça apenas 5 rounds. Mas quando ela abre os olhos, vê que está na cama, agarrando o pescoço de Kuraga. Minutos depois, Tsukuyo examina a geladeira, pensando por que de repente está tendo sonhos estranhos com Akamitsu, mas Akamitsu chega de repente e a cumprimenta com um sorriso alegre. Ao observá-lo, ela percebe que ele é um bobalhão com quem ela só sonhou porque ele a beijou, e decide esquecer, já que foi um erro. Enquanto ele conversa com Mia sobre os planos de café da manhã, Tsukuyo sente ciúmes, perguntando-se quando eles ficaram tão próximos. Mas Kagura interrompe seu raciocínio e oferece mostrar a resposta em seu gravador de vídeo. Kagura então mostra um vídeo de Akamitsu fazendo danças de penitência com Mia, emitindo sons estranhos, mas ela surta porque acha que o roleplaying deles exagerou. Um tempo depois, Tsukuyo convida Mia para a sala para interrogá-la e a acusa de ser a razão pela qual a disciplina no templo está caindo.
Mas Mia argumenta que não há nada de vergonhoso nela. Quando Tsukuyo pergunta se ela gosta de Akamishu, ela responde friamente que não. Mas Tsukuyo diz que ela está mentindo, pois os viu próximos, então Mia explica que são parceiros de treino. No entanto, Mia afirma que Akamishu é o cara mais bonito do mundo e explica que ele é o parceiro de treino perfeito para ela, já que busca superar seus desejos e é por isso que sonha em passar o resto da vida com ele. Ao ouvir isso, Kagura imediatamente a amarra e Tsukuyo chora ao perceber que os sentimentos de Mia por Akamishu são mais fortes do que ela pensava. Tsukuyo lembra de todas as coisas estranhas que ele fez a ela e também de sua promessa de fazê-la feliz. Mas Kagura acusou de ciúmes, então ela argumenta que não tem sentimentos por Akamitsu. De repente Akamitsu chega e quando vê Mia amarrada em posição de bondage, seus hormônios explodem. Eu vou... E ele pergunta a Tsukuyo o que está acontecendo, mas ela está muito envergonhada para sequer olhar para ele. Ela decide perguntar a ele diretamente sobre o vídeo, mas quando pede a Kagura para rodar o clipe, Kagura percebe que sua câmera sumiu. Nesse momento, Kuraga entra com a câmera, e Tsukuyo teme que a mente de sua irmãzinha possa apodrecer após assistir ao vídeo, então pede para ela não fazer isso. No entanto, Kuraga o reproduz mesmo assim e mostra a sua irmãzinha de cérebro de ervilha que eles estavam apenas brincando com o tapete no chão. Horas depois, Akamishu está preparando o jantar e percebe que as garotas estão tão sem dinheiro que talvez não consigam pagar os reparos da figura principal. No entanto, ele decide ajudar economizando nas despesas com comida. Mas quando ele abre a panela de arroz, vê que está vazia, o que o faz surtar. O barulho alerta as garotas, e quando ele explica a situação a Yuzuki, ela decide que eles devem coletar tributos. No caminho, Akamitsu pergunta por que eles coletam tributos em vez de dinheiro. Então Yuzuki explica que o objetivo do templo não é lucrar, mas sim oferecer serviço por bondade. Ele então pergunta se ele e Mia podem ir junto, e ela afirma que sim, pois encontrar paroquianos também faz parte do treinamento, permitindo que conheçam as pessoas que o templo serve. Ao ouvir isso, Akamitsu e Mia ficam animados para expressar sua gratidão a essas pessoas. Mas quando chegam, um velho careca os manda embora, dizendo que não tem arroz. Eles tentam várias outras casas, mas são duramente rejeitados. Uma senhora concorda em ajudá-los a se limparem a casa dela. Após horas de limpeza, Akamitsu e Mia estão cansados e frustrados num banco. Yuzuki explica que seus paroquianos são, em sua maioria, pessoas problemáticas, antes de anunciar que é hora de ir para a próxima parada. Por sorte, a senhora os recebe alegremente e oferece-lhes quanto arroz quiserem. Enquanto Yuzuki e Mia brincam com os filhos da senhora, ela explica a Akamitsu que ninguém deixava de pagar tributo quando a mãe de Yuzuki, Tsukina, estava por perto porque ela era assustadora, mas também os fazia sentir seguros. No entanto, agora que ela se foi, todos estão ansiosos, imaginando o que acontecerá com o templo Mikizuki. Depois, ela lhes dá arroz suficiente para um exército inteiro. E enquanto Akamishu carrega o saco de arroz, ele lembra como conheceu Yuzuki. Ele decide apoiá-la o máximo que pode, mas então vê que ela está carregando uma dúzia de sacos de arroz sozinha, sem esforço, fazendo-o pensar que ela pode ser uma Viltromita. No dia seguinte, Akamishu está trabalhando duro em seu computador porque não quer que Yuzuki carregue o fardo sozinha, mas o site em que ele está fazendo login pede suas informações de contato. Ele não pode usar o número do templo, não quer que descubram e não tem smartphone. Decide pegar um emprestado. Vai ao quarto de Yuzuki, mas ela sai de empregada, fazendo seu cérebro pifar. Ela o convida a entrar para conversarem direito. Dentro do quarto, ela pergunta o que ele quer, mas a mente de Akamitsu está em parafuso, pensando por que ela age normalmente mesmo de empregada. Ele consegue se acalmar e diz que tem um pedido, mas ela começa a encenar sua waifu empregada favorita, oferecendo-se para fazer o que ele quiser, e Roses começa a tremer. No entanto, ele se dá um Detroit Smash para se recompor e pede o smartphone emprestado, e ela concorda na hora. Mas ele ainda tem fantasias estranhas dela. Quando ela acha o celular, Akamitsu já sangrou um balde no chão, então ela diz que ele está estranho. Quando se acalmam, ela entrega o celular e pergunta por que ele precisa. Então ele explica que precisa dos contatos dela para trabalhar. Satisfeito por cumprir a missão, ela de repente pega o celular e pergunta que roupa ele veste. Confuso com a pergunta estranha, ele responde que são roupas de trabalho de monge. Ela admite que ele está certo e explica que ele as usa pelo treinamento, no qual deveria focar não em trabalhar. Akamitsu argumenta que precisa contribuir para os reparos da estátua, mas Yuzuki diz para não se preocupar, pois ela vai trabalhar. Ele aponta que levaria muito tempo para um estudante de meio período ganhar 500 mil ienes. Ela informa que vai trabalhar em 6 empregos de uma vez, o que o faz questionar como ela pode ser tão burra. Ele tenta implorar ajuda, mas ela diz que não quer incomodar ninguém, pois começou sozinha, e lembra que a mãe dela fez isso sozinha, garantindo que vai resolver. Quando ele pergunta o que fará, ela diz que dobrará os turnos, mas ele a chama de burra e pede para ele resolver, já que tem experiência. No
entanto, ela o chama de covarde patético por não olhar para ela, então ele explica que a roupa dela está virando seu cérebro de cabeça para baixo, e isso a deixa envergonhada. Ela explica que o uniforme de empregada é o uniforme de trabalho da amiga, e ela o pegou emprestado para experimentar porque a amiga sugeriu que trabalhassem juntas, mas ele aponta que ela já parece cansada. No entanto, ela argumenta que não está, mas ele diz que o uniforme dela é prova de sua exaustão. Então ela decide que farão uma aposta onde ele venceria se a fizesse dormir. Quando ele pergunta como conseguiria, ela sugere uma massagem e deita na cama para ele fazer o trabalho. No entanto, o degenerado hesita ao perceber que tocá-la diretamente poderia fazer suas células cerebrais flutuarem no espaço, mas ela diz que não lhe dará o smartphone se ele não continuar. Então ele finalmente começa a massageá-la. Yuzuki tenta agir com arrogância enquanto provoca, mas de repente ela começa a se contorcer quando ele aplica pressão nos pontos certos. E Akamitsu percebe que ela está realmente exausta, então ele se concentra e usa técnicas de massagem mais intensas. Os demônios em seu ombro o aconselham a aproveitar a oportunidade agarrando seus seios, e ele fica ainda mais motivado ao ver a expressão de vergonha no rosto dela. Mas em vez de ceder, ele faz uma sequência de socos muda-muda nas costas dela, o que a faz gritar de forma estranha. Ao ouvir isso, Tsukuyo assume que sua irmã está em apuros, então ela corre para o quarto para salvá-la, apenas para ver Akamitsu usando uma submissão de luta nela. Como Yuzuki ainda está consciente, ela tenta declarar sua vitória, mas começa a adormecer, e Akamitsu diz para ela desistir, mas ela se recusa. Quando ele pergunta por que ela é tão inflexível, ela grita que não é da conta dele. Então Akamitsu pede para Tsukuyo sair com ele no dia seguinte antes de sair do quarto. Naquela noite, Tsukuyo tem um sonho onde Akamitsu se casa com ela e tenta fazer danças de quarto imediatamente. E quando ela acorda, acidentalmente manda Kuraga voando com uma cabeçada. Um tempo depois, Tsukuyo está no chuveiro, imaginando se Akamitsu realmente tem sentimentos por ela, mas ela percebe que é impossível e decide que não vai pensar muito sobre aquele dia. No entanto, ela acaba vestindo todas as suas roupas favoritas para o encontro. Mas Akamitsu chega com suas roupas de trabalho normais, o que a deixa triste, pois ela sente que entendeu mal as intenções dele. Akamitsu elogia sua aparência, e ela fica tão envergonhada que começa a corar e pede para ele seguir em frente com ela. Enquanto caminham juntos, Tsukuyo pergunta para onde estão indo, e ele explica que quer que ela lhe mostre o caminho para a loja de telefones. Logo eles chegam à loja de telefones, e a atendente recomenda um telefone que ela acha adequado para eles. Então Akamitsu decide comprá-lo, mas a atendente pisca para Tsukuyo. Depois de sair da loja, Tsukuyo ainda está afogada em vergonha por causa do gesto da atendente. Ela decide ir para casa, mas Akamitsu lhe entrega um suco para agradecer a ajuda. Enquanto bebe o suco, Akamitsu sugere irem para casa, mas ela o puxa de volta, querendo passar mais tempo com ele. Ela tem uma guerra interna sem saber se confessa seus sentimentos, mas acaba pedindo para trocarem contatos. Depois de dar o número a ele, Akamitsu comemora, pois é a primeira vez que consegue o número de uma garota, e explica que mulheres geralmente fogem ao ouvir seu sobrenome. Quando ela pergunta por que ele comprou o telefone, ele diz que quer fazer comunicações secretas, mas ela começa a imaginar cenas suspeitas de novo, perdendo a calma. Há anos, Yuzuki caminhava com a mãe Tsukina e contou a ela seus planos de assumir o templo. Tsukina lembrou que dava muito trabalho. No presente, Yuzuki está na miséria por não falar com Akamitsu desde que esbarrou nele com sua roupa de empregada e sente que ele está bravo com ela, então ela decide se desculpar. No entanto, ao espiar pela porta, ela vê Akamitsu conversando alegremente com Tsukuyo e foge. Um tempo depois, Akamitsu está no telefone, se perguntando por que não há vagas decentes em sites de emprego no início do ano. Ao lembrar da conversa com Yuzuki, ele percebe que sua resposta foi imatura, então decide se desculpar com ela naquele dia. Ao entrar no quarto, Yuzuki o cumprimenta com um sorriso radiante como o sol, fazendo-o pular para trás chocado. Ela tenta esconder o rosto envergonhado ao sair, mas bate o dedo na mesa, sendo arremessada pelo quarto como uma bola de ping-pong. Depois que ela se levanta, ele tenta falar com ela, mas Kiki chega e diz a Yuzuki para levar caixas ao depósito antes de pedir para falar com Akamitsu em particular. Eles se encontram, Akamitsu conta o que houve entre ele e Yuzuki, e ela conclui que é só uma briga de casal. Ela lhe dá um discurso motivacional clichê antes de aconselhá-lo a não perder de vista o que importa, mas ele ainda não a entende. Então ela pergunta o que ele pensa de Yuzuki. Akamitsu explica que Yuzuki é confiável, mesmo descuidada, é sempre positivo e mais forte que ele. Kiki afirma que é o preconceito dele falando. E Kuraga chega para informar que há pessoas que querem realizar um ato chamado Raiden, que é basicamente cortar laços com o templo. Kiki corre à frente, vendo uma oportunidade de ouro, e Akamitsu fica confuso. Ela explica que as pessoas terão que pagar uma taxa para remover o túmulo da família, mas ele a vê como uma lunática obcecada por dinheiro. Kiki não se importa, pois planeja cobrar 100 vezes o valor normal. Ao chegarem, vê Yuzuki os dispensando.
Ela informa que as pessoas vão transferir sua fé para outro templo na vizinhança, já que o Mikazuki não é bom para elas. Quando o Kiki pergunta sobre a taxa Raiden, ela diz que não cobrou nada porque a mãe decidiu que não cobrariam taxas de retirada dos apoiadores. Kiki desmaia de decepção, mas Yuzuki aponta que as pessoas ainda vinham, apesar da má localização, quando a mãe estava. Mas disseram que não podem mais confiar no templo. Por isso, ela conclui que é uma fraude que não se iguala à mãe, e se sente mal por seus esforços não serem suficientes, mas decide trabalhar mais. Kiki a informa que não a treinará mais, e quando Akamitsu pergunta por quê, Kiki se afasta dizendo para eles descobrirem por si mesmos. Na manhã seguinte, Yuzuki acorda e lembra que não tem treino, mas decide que não vai ficar deprimida. Pouco depois, ela anuncia na sala que planeja dar o seu melhor, e as garotas percebem que ela planeja limpar o local. Tsukuyo aponta que não é mais trabalho, já que tem a máquina de limpeza humana, Akamitsu, que mantém o templo brilhando a maior parte do tempo. Quando ela pergunta onde Akamitsu está, Kagura explica que ele saiu com Kiki a negócios, mas Tsukuyo reclama que não sabe onde ele está porque não responde às mensagens. Mia fica chocada com o número de Akamitsu, então ela e Courage reclamam que também querem o número. Kagura revela que tem o número de Akamitsu. Enquanto importunam Tsukuyo, ela se vira para Yuzuki pedindo ajuda, mas vê que ela já se foi. Yuzuki vai para a sala das estátuas, esperando dar o seu melhor na limpeza, mas a encontra brilhando mais que a cabeça de Vin Diesel. Ela lembra da promessa a Akamitsu de que resolveria algo e decide que encontraria um jeito, pois a mãe fez sozinha. Ao sair do quarto, ela explora a cidade. Um estranho de repente a aborda para uma aula de yoga particular, então ela foge o mais rápido que pode. Akamitsu está em um restaurante, implorando a Kiki para retomar o treinamento com Yuzuki, mas ela recusa, dizendo que Yuzuki não tem o direito. Enquanto ele implora, Kiki diz que não precisa se envolver, pois Yuzuki tem que descobrir sozinha e ela tenta sair, mas vê que está chovendo. De repente, Akamitsu recebe uma ligação de Tsukuyo que o informa que Yuzuki desapareceu. Então ele corre na chuva para encontrá-la. Ele verifica todos os lugares que visitaram juntos, mas não a encontra, então ele corre para verificar ainda mais lugares. Enquanto isso, Yuzuki está no barracão onde Akamitsu se escondeu uma vez, e ela percebe que está com febre, mas ela ainda decide se esforçar para se tornar confiável e perfeita como a mãe. Enquanto Akamitsu corre para o barracão, ele duvida que ela esteja lá, pois sabe que ela é muito mais forte que ele. No entanto, ele a encontra no barracão e ao ver seu rosto doente, percebe que ela sorria para esconder suas inseguranças todo esse tempo, então ele a abraça. Horas depois, Yuzuki acorda em sua cama e se choca ao ver Akamitsu cochilando ao lado. Eles tentam se desculpar, mas suas cabeças vazias colidem, fazendo-os rir. Quando ela pergunta como ele achou no barracão, ele explica que o local tem valor para ele, pois foi onde ela mudou sua vida ao salvá-lo. Ele então segura a mão dela, pedindo para fazer parte de seus relacionamentos, mas ela chora, dizendo que não quer mais causar problemas a ele. Então ele explica que faz isso porque ama o templo tanto quanto ela, e só faz lembrar por que decidiu assumir o templo, então ela sorri, agradecendo. Quando Kiki chega, Yuzuki diz a ela que descobriu que seu objetivo é proteger a relação entre o templo e todos como sacerdotisa-chefe, e ela implora para Kiki ser sua treinadora novamente. Então Kiki finalmente concorda. Enquanto Kiki se afasta, Akamitsu agradece, mas ela explica que não fez nada, pois Yuzuki simplesmente descobriu o que uma sacerdotisa-chefe deveria ser. É tudo por este vídeo. Deixe um like se gostou e assista ao vídeo.